A paz do Senhor, meus irmãos. Somos gratos ao Senhor nesta manhã por estarmos na sua presença, na sua casa. Mais uma EBD, última lição do nosso trimestre. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por cada classe de escola dominical, DNC Jovem, Vencendo pela Fé, Reino do Sacerdote, as crianças, que amigos de Jesus em geral. Agradecer a Deus pela vida de cada um. Chegamos mais a um final de lição e estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da palavra do Senhor. A nossa lição hoje fala sobre batalha espiritual e as armas do crente. Então, pegue aí sua revista, começa aí já se preparando para estudar juntamente conosco nesta manhã, na nossa EBD, na nossa última lição. Nós vamos, antes disso, vamos cantar um hino para louvar ao nome do Senhor. E não, por que não cantar um hino bem propício, que é o hino 225 da nossa harpa, que fala que ser valente. Então, já nesta manhã, nós aprendemos que a nossa batalha é uma batalha espiritual. E o crente, ele precisa ser valente para vencer as batalhas do inimigo. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém? Amado Deus,
Te louvamos por esta manhã. Te louvamos, Senhor, por estarmos na Tua presença, por mais um dia de vida que Tu nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos Teus servos, de cada criança, de cada jovem, que nesta manhã, Senhor, está assistindo a esta live. Senhor, eu te entrego nas Tuas mãos a vida de cada um. Como nós cantamos neste hino, ser valente, mesmo se o inimigo te enfrentar, nunca recuar. Que sejamos assim, ó Deus, valente, porque quem está conosco é maior. Quem está conosco já nos garante a vitória. Então, eu te peço nesta manhã, entra em cada lar, dá vitória a cada um, dá entendimento da Tua palavra. Ó Espírito Santo que está presente neste lugar, nesta manhã, nos ensina, porque Tu és o professor por excelência e nos capacita para a glória do Teu nome. Eu entrego a cada obreiro, a cada irmã, a cada um nas Tuas mãos nesta manhã. Se está alguém enfermo, seja uma manhã de cura. Se está alguém triste, que Tu venha alegrar, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então dá força ao cansado também nesta manhã. Renova as forças. Senhor, vai repreendendo as enfermidades. Trabalha na vida de cada um. Repreende o problema na pressão, no coração, na garganta. Aonde tiver o mal, nós repreendemos agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que seja um dia de vitória, um dia de cura, um dia de libertação. Nós te pedimos isso. Fica conosco. No nome de Jesus. Amém. Lição de número 13, 28 de junho de 2020. Título da lição: Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, verso 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, se nós temos que lutar, não podemos sair desarmados, não podemos sair sem armadura. Então, Paulo, através desta palavra aos Efésios, ele diz que nós precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque a batalha, ela é espiritual. Então, só o Senhor que tem poder para nos dar força para lutar contra os dardos inflamados do maligno. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20. O primeiro versículo, que é o versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, nesta manhã, nossa lição, ela vai falar sobre batalha espiritual e as armaduras do crente. É um texto bem conhecido, né, que nós lemos quase diariamente, mas nesta manhã nós vamos aprender, porque nós temos armas de defesa e armas de ataque, né? Então, nós temos que estar revestido também com as armaduras, pronto para nos defender, mas também para atacar.
Nós não podemos ser um crente medroso, um crente que fica esperando só, eu estou revestido, mas eu vou ficar parado. Não, você tem que lutar também. Então, desta manhã nós vamos aprender a nos defender, mas também lutar, porque o Senhor nos dá armas para lutar contra o nosso inimigo, que é invisível, né? Então, a batalha ela se torna mais difícil ainda, porque nós não lutamos com alguém que nós estamos vendo. Estamos lutando com alguém invisível, né? Que está pronto a todo momento a armar ciladas contra a nossa vida. Eu vou entrar aqui já no comentário, e o comentário está bem propício para a gente não se prender muito na leitura bíblica em classe. Nós vamos entrar aqui no comentário. Você acompanha aí conosco, né, sobre essa introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, estamos no último capítulo da Epístola aos Efésios. Paulo, foi um trimestre de lições maravilhosas, fala de novo nascimento, de revestimento de poder, onde Deus nos capacitou, fala de uma nova criatura, onde nós vivemos transformado pelo Senhor. Mas como salvos que somos e que o Senhor já nos revestiu do seu poder, né, para lutar, para vencer também, nós sabemos que nesse capítulo, Paulo agora vem falar sobre a armadura de Deus. Como nós devemos, como crente que somos, lutar contra o inimigo. Então, quem vai para uma guerra, ele não vai desarmado. Quem vai para uma guerra, ele não vai com uma roupa qualquer. Ele precisa ter uma roupa especial. E Paulo aqui, ele usa, né, a roupa dos soldados romanos como exemplo. E nós temos até a foto, né, na sua revista, tem a foto aí de um pedacinho dessa armadura, é onde Paulo toma o exemplo de como um soldado, de como alguém ia para uma batalha. E como servo de Deus que somos, não podemos ir para uma batalha espiritual sem despreparados. Primeiro lugar, precisamos ter oração. O crente, ele precisa orar. Ele precisa jejuar. Uma das armas principais, né? A Bíblia fala de quando os discípulos foram expulsar o demônio de um menino, e eles não conseguiram, e Jesus disse para eles, olha, essa caixa de demônio, ela só sai o quê? Com jejum e com oração. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, para fazer a obra do Senhor, para lutar contra um inimigo que é Satanás, eu preciso estar preparado. E o preparo principal do crente é a oração e o jejum. Então, nós vamos ver aqui nessa finalização da lição deste trimestre, Paulo, né, convocando quem? A igreja, para lutar e resistir. Porque a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A única vez que Deus fala para nós fugirmos é da prostituição. Mas quando se fala para vencer, é para resistir o diabo. E como é que se resiste ao diabo? Revestido da armadura de Deus. Você precisa estar pronto para lutar. Estamos, porque, né, até uma palavra repetitiva, mas nós estamos vivendo este momento. Um momento de batalha espiritual. Onde o adversário da nossa alma, ele está aproveitando a situação para derrubar muitos na fé. Para poder fazer muitos perder a fé em Deus, a confiança no Senhor. Mas este é o momento de você se revestir da armadura de Deus. Este é o momento de luta. Este é o momento da igreja do Senhor entrar na frente da batalha para lutar. Né? Porque nós precisamos estar como os soldados em trincheira. O inimigo vem e nós estamos lá com escudo. Muitas vezes vai atingir um outro, mas nós não podemos baixar a guarda. Então continue orando, continue clamando, porque você é a igreja do Senhor. E Paulo, ele vem dizer aqui que convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade.
É inevitável. Enquanto nós estivermos neste mundo, Satanás vai tentar de todas as formas destruir a igreja do Senhor. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então você precisa crer nisso. O Senhor está conosco. Então você vai vencer. Nós já somos mais do que vencedores. Então nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal. Todo dia nós estamos enfrentando batalhas. Todo dia, mas nossa marcha tem que continuar. Temos, como um bom soldado, continuar marchando. Todo dia, marchando para a vitória final. O primeiro ponto da lição diz assim: preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer a Escritura sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. No obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Olha só, fortalecidos no Senhor. Ninguém pode ir para a guerra, diz o apóstolo Paulo, sem o Senhor te fortalecer. Indica que não temos poder em nós mesmos. Com certeza. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então, para lutar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele nos diz que nós poderíamos pisar serpentes e escorpiões, como está lá em Lucas capítulo 10, verso 19. Mas tudo isso pelo seu poder. Em nós mesmos não há força. E a Bíblia fala, né, sobre isso. A gente vai ver, no decorrer da palavra de Deus, muitos venceram batalhas, mas buscaram ao Senhor. Clamaram a Deus em jejum e oração para vencer a força dos exércitos inimigos. E nós não é diferente na nossa vida. Para também vencermos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E Paulo dá 3 coisas aqui importantes. Precisamos da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A nossa mente é um campo onde Satanás mais atua. Por isso que Paulo ele vem falar sobre o quê? Sobre o capacete da salvação. Ele começou isso lá no Éden, quando falou para Eva que ela podia comer do fruto, porque com certeza ela não morreria. Olha só a dúvida que ele colocou no coração de Eva. Olha, vamos colocar, né, no nosso dia a dia. O Senhor prometeu, mas não vai te dar vitória não. Você acha que você vai vencer essa batalha? Que isso? Começa a colocar dúvida na mente das pessoas. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos estar firmados no Senhor, para que a nossa mente ela seja renovada diariamente. Não, Senhor, eu sou mais do que vencedora. O Senhor disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar hoje passando luta, eu posso hoje passar enfermidade, como o apóstolo Paulo fala. Eu sei ter fome, eu sei passar em dificuldade, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. É isso que é renovar a mente. É isso que eu e você precisamos ter em mente. Que o Senhor, Ele está conosco. Então, ele diz, renovação da mente, vida em santidade. Como é que eu vou lutar se eu não vivo uma vida de santidade? O que é santidade? O que é santificação? É um processo diário, todo dia. Porque santificação, todo dia nós passamos por esse processo. Mas como é que eu faço isso? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Para isso, para ser cheio do Espírito Santo. Quem já passou pela experiência de lidar com alguém endemoniado, sabe o que é isso.
Na hora, o inimigo quer colocar temor em você, medo, ele quer fazer. Mas você que está orando, está fortalecido no Senhor, você diz, sai em nome de Jesus, e o adversário sai da vida da pessoa. Então, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, com a nossa mente renovada no Senhor, todos os dias. E a vitória, ele diz aqui, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras. A Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo dia é dia de meditar na palavra do Senhor. É a receita de Paulo, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Nós mesmos não há força, mas é no nome do Senhor. Ele renova a nossa mente para entendermos que Ele é o nosso Salvador, que Ele está conosco, que nós vamos alcançar a vitória. No segundo subponto diz assim, vigilante em toda oração e súplica. Um ponto principal, né, onde a Bíblia nos fala sobre vigilância. Diz assim, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Né, às vezes a gente quer... vou orar hoje, amanhã não oro. Mas oração é uma prática, é vida prática de oração. A Bíblia recomenda orar sem cessar. Mas hoje eu estou no trabalho, eu não vou dobrar o joelho, mas você está orando. Eu estou na escola, mas aqui eu não vou dobrar meu joelho, mas você está orando. É oração sem cessar, é estar no ônibus, é estar em casa, é estar na rua, onde estiver, você está ligada com Deus, orando em todo o tempo, para enfrentarmos os dardos inflamados do maligno. Então, Paulo fala sobre essa vigilância, vida de prática de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. É a arma principal. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então, nós, para vencermos o nosso inimigo, precisamos ter uma prática de oração. Precisamos orar. Então, como ele falou assim, aqui diz assim, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós precisamos orar, aonde quer que nós estivermos, a oportunidade que tivermos, orar. O crente, ele não pode estar desapercebido, né? Ele é um soldado de Cristo, então ele tá sempre com a arma em punho. A espada do Espírito tem que estar na sua mão. O escudo. Porque qualquer momento, ele diz aqui que o inimigo, ele arma ciladas. Como é isso? Alguém que está andando em algum lugar, né? E pessoas geralmente que faz caças, né? Ele anda, mas ali ele coloca o quê? Várias armadilhas. Porque ele quer pegar algum animal, né? Então ele arma várias armadilhas. E é assim o inimigo da nossa alma. Todo dia ele arma alguma coisa contra nós. Então, nós, como servo do Senhor, precisamos estar orando. Para o Senhor nos dar livramento contra a astuta cilada do diabo. Ele arma cilada contra a minha vida e contra a sua vida. Então, esteja atento em oração. Esteja buscando, é recomendação do apóstolo Paulo. Para nós, igreja, buscarmos a Deus em todo o tempo. É hoje o tempo, é hoje o dia, é hoje a hora. Levantarmos orando, levantarmos agradecendo. Tem um tempo, vai buscar ao Senhor, vai orar, porque o inimigo, ele não para de armar cilada contra a nossa vida. E nós estamos vendo no nosso dia a dia. A cada hora vem uma notícia diferente. A cada hora vem uma coisa que você fica, meu Deus, como vai ser? Estamos no fim, né? É gafanhoto, é praga disso, é daquilo. É enfermidade, é morte. Mas continue orando em todo o tempo.
porque o Senhor, Ele nos dá armas espirituais para vencer o inimigo da nossa alma. Então, diz assim, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. É oração, é vigilância. A Bíblia faz vigiai e orai. Eu preciso estar atento, como um soldado vigiando as astutas ciladas do diabo, para que eu não venha a cair. Então, nós precisamos vigiar em oração e súplica. Então, nesta manhã, esta lição é o fechamento deste trimestre. Mas o apóstolo Paulo, ele vem trazendo esta recomendação para nós vigiarmos. Que lição maravilhosa, que lição propícia para o momento em que estamos vivendo. Então, nesta manhã, se o inimigo tem colocado na sua mente que você não vai vencer, que você não vai conseguir, creia. Renove a sua mente nesta manhã, porque é a palavra de Deus, não é o apóstolo Paulo falando de si mesmo, porque experiência suficiente ele passou para nos trazer essa palavra através do Espírito de Deus, para nos dizer que nós precisamos orar, vigiar, porque o inimigo, ele está armando e arma ciladas 24 horas por dia, contra a minha vida e contra a sua vida. Segundo ponto da lição, diz assim, conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, como nós dizemos, falamos aqui no início, né? Nós temos armas de defesa e armas também de ataque. Eu preciso estar com as minhas armas em prontidão. A arma principal do crente é a palavra de Deus. A Bíblia, a Bíblia fala que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E uma das armas que nós precisamos ter é a Bíblia. Mas eu tenho Bíblia, mas eu preciso ler. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque lá em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver quando Jesus foi para o deserto jejuar, o que Satanás se apresentou a ele e usou o quê? A Bíblia. E Jesus se defendeu, atacou, né? E se defendeu com as armas que era a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar armados. Né? Não nossa leitura diária lá na terça-feira diz que na segunda-feira de todo cristão diariamente enfrenta a batalha espiritual, que está em Efésios 11, 6, 11, e no versículo de Lucas 21, 36 diz, não é possível entrar em combate sem a cobertura de oração. Então, são receitas nesta manhã para vencermos toda a batalha que o inimigo tem lançado contra nós. Todo dia, ele 24 horas por dia, ele está lutando para derrubar a igreja, mas o Senhor está conosco. E ele diz que não vai prevalecer as portas do inferno contra mim e você, que somos igreja. Podemos não estar congregando juntos, podemos não estar juntos no templo, mas você é a igreja do Senhor. E aonde você está aí no seu lar, o Senhor está pelejando por você. Então, você pode, como você vencer? Na oração, no jejum e na palavra de Deus. Então, nós estamos lutando. Maneje a palavra de Deus. Nós vamos entrar aqui no segundo ponto da lição, que diz assim, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perseveramente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Aí a gente tem aí referência de Gênesis, né? 3, onde ele confundiu a mente de Eva. Também temos aí deturpar a Escritura. Em Mateus, como nós já falamos, quando ele confrontava com Jesus, está escrito, lança-se daqui para baixo, que os anjos darão ordem a teu respeito. Ele dizia isso em Mateus 4, para confrontar, para deturpar as Escrituras. Também temos dissimular e induzir a dissimulação, que está em 1 Coríntios 13. Falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs.
Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nós vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Você abre a sua Bíblia aí, nos acompanhe. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. No quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos aí o inimigo promovendo ideologias. E o que nós estamos vivendo neste momento? Nós vemos o homossexualismo, o lesbianismo, sendo tomado de uma força muito grande. Porque o inimigo, ele está cegando, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Até pessoas que outrora, que eram evangélicas, que conhecem a palavra do Senhor, largaram as suas armas espirituais e abraçaram essas ideologias. Hoje, dizendo que Deus é amor, que Deus ama a todos. E vivem de uma forma no pecado, na mentira, porque Satanás, ele cegou o entendimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nesta manhã possamos aprender a nos revestir das armaduras contra as ciladas do diabo. Isso é uma cilada que o adversário tem armado nas vidas das pessoas, que acha que isso está sendo normal, que o homossexualismo é normal, é algo que a pessoa nasceu assim. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor criou macho e fêmea. Que nesta manhã seja uma manhã também de libertação, porque muitas vezes nossa mente, o diabo quer confundir as mentes dos próprios crentes. Que isso, Deus ama a todos, Deus não vai fazer isso. Mas você creia nesta manhã que a palavra de Deus diz que isso é abominação diante do Senhor. E as pessoas estão sendo enganadas, cegas, para que não receba o evangelho genuíno e verdadeiro. Então, nós temos ainda que promover ideologias anticristãs, semear incredulidade. Diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Diz a palavra do Senhor: ninguém vos engane. Cuidado, não seja enganado. Estamos vivendo um tempo também de apostasia, muita gente abandonando a fé, mas que nesta manhã você possa permanecer fiel ao Senhor. Não largue as suas armas, não tire a sua armadura, permaneça com ela lutando, porque a batalha é daquele que luta, porque lutou para ser vencedor. Eu vou lutar para perder? Não. Quem luta com o Senhor, ele é vencedor. Por isso que ele diz: revesti-vos de toda a armadura. Mas tem que revestir o quê? Paulo convoca lá na introdução e falou: para resistir o inimigo. E o título, o versículo da nossa lição de verso 1 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você reveste das armaduras de Deus. Não é sua própria força, não é você próprio. Você pode ser um intelectual, você pode ter a melhor formação. Mas se você não tiver uma vida de oração, de palavra de Deus, de estar revestido da armadura, você não vai conseguir vencer o inimigo.
Então precisamos vencer as astutas ciladas do diabo. Conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, fala de conflito com o reino das trevas. Olha só que batalha que nós enfrentamos. Mas o quê? Mas a nossa batalha é contra o nosso irmão? É contra o ser humano? Não. Se a batalha é contra o inimigo da nossa alma. Diz aqui, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não precisamos lutar contra o nosso irmão. A nossa luta, ela não é física. Ela não é contra alguém que é humano, mas é contra o diabo, o adversário da nossa alma. Por isso que eu disse que no início, que é uma batalha difícil. Então, para você vencer, você precisa orar mesmo, buscar ao Senhor, porque você está lutando com algo invisível. Você não sabe na hora que vai atacar, então você precisa estar preparado. Porque não é uma batalha carnal. Não é algo que você vai lutar com o ser humano. Porque quando você luta, quando as pessoas vão para uma guerra, ela está vendo o inimigo vir contra ela. Ela está vendo as armadilhas que são colocadas, as minas que são colocadas no chão. E muitas vezes, muitos pisam, não vê, porque estão cobertas. Imagine agora você lutar com alguém que você não está vendo. Então, por isso, nós precisamos estar revestidos das armaduras do Senhor. Não se trata de lutar contra o ser humano. E essa indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Quantas pessoas, às vezes nós como crentes, falamos, como é que pode? Será que a pessoa não está vendo o erro? Será que a pessoa não está vendo que isso é prejudicial? Né? Vamos colocar algo assim, bem mais corriqueiro. Uma pessoa que é alcoólatra. Né? Às vezes a gente olha assim, meu Deus, a pessoa quando está sóbrio, ela não vê que aquilo foi prejudicial para ela. A pessoa cai, se machuca, causa separação, perde família, perde bens. Um dia desse eu comentava até lá em casa sobre o alcoolismo, onde eu conheci uma pessoa que ela trabalhava comigo como costureira. Mas você via a postura da pessoa, né? Vamos colocar aqui, que não era aquela pessoa assim, um peão qualquer, uma costureira qualquer. Ela tinha grife, né? A mulher, quando ela ia para o trabalho, ela ia num salto alto, na roupa dela, era uma pessoa estilosa. E a gente não entendia o porquê que ela era assim. E uma certa vez, no dia, na hora do almoço, ela começou a conversar e ela começou a dizer que ela era uma pessoa que tinha uma certa nível de financeiro muito alto. E ela disse que ela começou a beber socialmente. Começou a beber, e nessa de beber socialmente, quando ela viu, ela já era uma alcoólatra. Ela chegou ao ponto que quando já não tinha mais bebida para ela beber, ela pegava álcool, misturava com farinha e comia para satisfazer o seu vício. E ela dizia, olha, eu perdi a minha confecção, eu perdi as lojas que eu tinha, eu perdi meu marido e até meus filhos me abandonaram. E aí a gente foi entender por que ela tinha aquele jeito todo fino, né? Porque outrora ela era uma dona de uma confecção. E hoje ela estava ali como uma costureira. Você vê que o adversário faz na vida de uma pessoa. Armou cilada para aquela mulher. E aquela mulher caiu na cilada do adversário e perdeu tudo o que ela tinha.
Então a gente vai ver que muitas pessoas têm perdido família, filhos, por causa dos vícios. Como nós lemos aqui a palavra de Deus em Coríntios 4, que o Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. E quantas vezes muitos crentes têm caído nessa situação também. Então, mas nesta manhã, se revista das armaduras de Deus. Lute contra os dardos inflamados do maligno. Esteja atento, vigiando em todo o tempo e orando. Porque o inimigo, ele arma cilada contra nós. Então, e saiba que a sua luta não é contra o pastor, não é contra o obreiro da casa do Senhor, não é contra os departamentos, não é contra a liderança. A sua luta é contra o adversário. E muitas vezes nós vimos alguém dizer, eu não estou indo mais na igreja, eu não sou mais crente por causa que fulano fez isso ou aquilo comigo. Quem te salvou foi Jesus. Quem te libertou foi Jesus, não foi fulano nem ciclano. Então, nesta manhã, você saiba que a sua luta não é contra a carne, não é contra o seu irmão, mas é contra o adversário da tua alma. Então, se levante, adore o Senhor, né? E faça o melhor para Ele, porque tudo que você fizer é para o Senhor, é Ele que recompensa, é Ele que dá a vitória. Então não se afaste da presença do Senhor. Não, a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então nós precisamos estar vigilante, né, orando, e para termos poder para repreender a fúria do adversário e termos armas adequadas para lutar. Paulo nos dá estas armaduras para lutar através do Espírito de Deus, para lutarmos contra o adversário. Então, nós temos aqui o terceiro subponto, as agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestade, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Mas o diabo tem poder? Não mais do que Deus. Né? Eliseu diz, olha, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Estavam cercados, mas tinha um exército maior. Então, eles são poderosos, mas todo poderoso é o Senhor. Eles têm poder, mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Então, Paulo identifica e fala sobre essas forças do mal que marcham contra a igreja. Todo o tempo eles estão marchando para destruir a igreja do Senhor. Mas ele diz aqui, eles são poderosos. Os títulos principais e potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, o diabo, ele tem o seu exército, né? Ele dá comando a eles para agir. Eles são também malignos. Esses agentes formam hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Nós vemos catástrofes, coisas terríveis acontecem, porque eles são malignos. A todo momento eles procuram fazer coisas terríveis contra o ser humano. E, infelizmente, muitos não têm essa visão de enxergar. Não receberam a luz do Evangelho. Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Estão em trevas porque a luz do Evangelho não chegou até eles. Eles ainda não receberam. Muitas vezes já ouviram, mas não receberam a luz do Evangelho. Então, o adversário, ele destrói essas vidas, como eu citei aqui. Faz coisas terríveis e eles não conseguem ver. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo o principado, poder e potestade e domínio. Olha que coisa maravilhosa. Como eu disse, eles são poderosos, mas o nosso Deus, Ele tem
todo poder. Ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Você pode glorificar o Senhor, você pode adorar ao Senhor, porque você serve a um Deus todo-poderoso e que te dá armas espirituais para você lutar contra o inimigo da tua alma. Ele marcha todo dia com sutileza para destruir, para ver a queda da igreja, mas Jesus está conosco de todos os dias. Aleluia, e que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele nos comprou, nós estudamos no decorrer dessa lição, que foi com o sangue dele, ele nos comprou, a cédula que era contra nós não podíamos pagar, mas o Senhor nos deu salvação, nos libertou e nos deu o seu Espírito, aleluia, e através dele, nós temos condição de lutar contra o inimigo da nossa alma. Levanta a tua cabeça nesta manhã, revista-se da armadura de Deus para lutar, aleluia, contra os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus, aleluia. Como diz irmã Marli, né? De manhã também é culto, é bênção para a glória de Deus. Receba aí a vitória. Se você está querendo pendurar sua arma, né? Eu não vou lutar mais, vou guardar a minha espada. Não, começa a lutar. Desembainha a tua espada nesta manhã para lutar, aleluia, contra o inimigo da tua alma. Vamos lá, terceiro ponto. A hora está correndo, né? Daqui a pouco estaremos terminando. Terceiro ponto. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, nós vamos ver, né, que essas armas são indispensáveis. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Então, nós já vimos aí que, né, falamos aqui no início, que ele tira, né, essa imagem do contexto militar. Toda essa armadura. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, diz assim, no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura não é armadura qualquer, não é minha, é a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos lutar. Revestir de toda a armadura de Deus, e diz o versículo no final, ficar firmes. Não posso cair, eu tenho que continuar de pé. Então, ele nos orienta aqui a tomar toda a armadura de Deus. Então, nós não temos armas próprias. A nossa força, ela vem do Senhor. Esse equipamento que você tem aqui na palavra de Deus, ele é dado por Deus. Para resistir o quê? Fracamente? Com medo? Não, bravamente. E marchar contra. Eu posso estar revestido da armadura, mas eu não quero enfrentar. Então, como nós falamos aqui, a Bíblia fala sobre resistência. Você precisa enfrentar o inimigo. Você não pode recuar. Porque às vezes a pessoa acha, eu não vou lutar. Não, você tem que lutar. Porque ela fala aqui de luta. Rebaixar contra o inimigo da tua alma. Ele vem contra você, você enfrenta ele. Porque nós falamos aqui no início, a palavra diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo veio, não foi assim que Jesus nos deu exemplo, lá na tentação no deserto? O inimigo veio contra ele, o que ele fez? Ele usou a palavra e resistiu até o fim. Aí o que o inimigo fez? Se retirou dele. É isso que nós temos que fazer. Para que o inimigo se retire, você precisa enfrentar contra a potestade do ar.
No segundo ponto diz, as armas indispensáveis de defesa. Temos ataque, né? E também temos defesa. Diz assim, vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponível aos soldados do Senhor. Cingido vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, principalmente, o diabo ele é o quê? Pai da mentira. Logicamente que ele vai usar o quê? Como nós já falamos, a palavra. Não é assim, ele vai querer deturpar a palavra. Não é isso que a gente está vendo aí? Mas o Senhor não vai, Deus é amor. É o inimigo deturpando a palavra na mente das pessoas. O Senhor não vai fazer isso, Ele ama a todos. Esse é um perigo que o Satanás tem colocado na mente das pessoas. Então, a gente continua no pecado. Continua na mentira. E é um dos pontos tristes, infelizmente, que Satanás mais usa. É a mentira. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, cingir os lombos com a verdade. Jesus, ele é a verdade que liberta. Então, você precisa ter a verdade na sua vida. Por isso que ele recomenda nós estarmos com a palavra de Deus. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. Então, meus lombos, eles precisam estar cingidos principalmente com a verdade. Não pode haver mentira. Não pode haver engano na minha vida. Então, essa é a arma principal. Cingir os lombos com a verdade. Integridade. O soldado tem que ter integridade e ter a doutrina de Cristo. É o quê? Ensinamentos da palavra de Deus. Então, Jesus nos dá esse exemplo. Ele venceu o inimigo com a verdade, com a palavra. B. Vestir a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Órgão principal, essa é uma malha, ele dá o exemplo da roupa do soldado romano, dizendo é uma malha impenetrável, essa couraça, que ela faz o quê? Protege os órgãos vitais. O coração. A sua mente também. Né? Como o inimigo, ele ataca, né? Ele quer acertar o órgão vital, que é o seu coração. Nós temos vários outros, né? Mas ele ataca o coração do crente. Então, essa peça, ela dá também mobilidade, né? Lá no soldado ao combate. Então, nesse sentido, ela faz referência à verdade, ou seja, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado. Deus é justo. Deus age com justiça. Só o ser humano que age com injustiça. Mas o nosso Deus, ele é justo. E nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. Somos um soldado de que vivemos uma vida de retidão. C. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Olha que coisa linda. Calçar os pés. No soldado era uma meia bota e ela vinha cravejada, né, para dar estabilidade, né, na hora de pisar, aonde ia pisar. E como servo de Deus, nós também precisamos estar com nossos pés calçados. E fala aqui de prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Jesus diz que nós somos o quê? Somos suas testemunhas. E como servo do Senhor, nós precisamos estar em prontidão para testemunhar para as vidas da salvação, do poder do evangelho que há em Cristo Jesus. Romanos 10, nós vamos ler aqui, no capítulo também fala sobre os pés, né? Romanos 10, verso 14 e 15. Vamos ler aí, abre a sua Bíblia. Romanos 10, verso
14 e o verso 15. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a responsabilidade. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É para pregar o evangelho. Nós fomos enviados para pregar, fomos chamados para pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos estar com nossos pés calçados na preparação do evangelho da paz. Porque, bem, diz aqui, quão formoso são os pés do que anunciam a paz. Jesus, a paz só vem através de Jesus. Alguém pode fazer várias mobilizações pela paz, mas a paz verdadeira só se encontra em Cristo. Alguém pode ter dinheiro, pode ter a casa própria, pode ter tudo, mas se ele não tiver Cristo na sua vida, ele não tem paz. Mas essa paz só Jesus dá. Mas eu e você precisamos nos calçar com a preparação do evangelho da paz. Porque a Bíblia fala com formosos pés, ou seja, que daqueles que anunciam a paz, de que anunciam coisas boas. Então, os seus pés, eles têm que estar bem calçados para anunciar o evangelho da salvação. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Olha quanta coisa o diabo faz, né? Terrível. Por isso que nós vimos ali que ele é o quê? Acusador, né? O nome do diabo, ele é acusador. Ele é terrível, ele só pensa no mal. Né? Então, a gente vai ver aqui que nós precisamos estar o quê? O escudo da fé. Hebreus diz que a fé, né? Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11. Sabe que fala sobre a fé, né? Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos tomar o escudo da fé. É a prova das coisas que a gente não vê. Nós não vimos Jesus, né? Nós nunca fomos ao céu, mas nós temos fé que nós vamos chegar lá. Que nós temos que ter essa fé convicta no Senhor. Nós já recebemos a salvação, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós temos essa intimidade com Deus, mas precisamos ter fé. Porque a fé, ela vai fazer o quê? Ela vai deter a eficácia, as calúnias, as dúvidas e as rebeliões disparadas pelo diabo. É ela que vai te dar condição para vencer. O inimigo, ele vai lançar dardos inflamados. Mas se você tiver com o escudo da fé, vai bater e vai voltar. Eu creio, eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Nós precisamos ter fé no Senhor. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso ter fé no Senhor. Estar com o escudo da fé, com o qual vamos combater todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo diz que você não vai vencer, você vai dizer, eu venço, porque o Senhor está comigo. Você não vai conseguir, o Deus de Jacó está conosco. Eu sou mais do que vencedora. Posso todas as coisas. Então, você vence porque você tem a palavra de Deus na sua vida e crê naquilo que o Senhor deixou para nós. 3. Imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Se identifica como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo.
A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a espada, né, ela é a arma também ofensiva, mas ela serve o quê? Para defesa e para ataque. É a espada do Espírito. Você tanto se defende pessoalmente, porque todo dia o inimigo da tua alma ele ataca você. É um enfrentamento diário, corpo a corpo. Todo dia ele vai armar cilada, mas você tem que estar armado com a espada do Espírito. Então, nesta manhã, diz aqui para nós, né? Fala sobre a lição aqui, fala que nós temos que estar firmados na palavra, na oração, no jejum. Creia nisso. Pratique, tenha uma vida prática de oração, de leitura bíblica. Quer resistir ao diabo? Tem que ter palavra. Jesus dá esse exemplo para nós. Jejum, palavra e oração. Não temos como vencer o inimigo da nossa alma se nós ficarmos desapercebidos, desarmados. Precisamos estar com as armaduras de Deus. Cuidado com as mentiras de Satanás. Esteja armado com a couraça da justiça, os lombos com a verdade, porque o Satanás, ele vem com mentira, com engano, mas o Senhor, ele nos deu arma. Então, Paulo, ele diz, revestir de toda a armadura de Deus. Que nesta manhã você possa guardar esta palavra, que nesta manhã todo aprendizado que você teve durante esse trimestre possa ficar guardado no seu coração. Se você deixou passar alguma lição, retorne, leia novamente, né? Vai ser bom para a sua edificação, vai ser bom para você combater os dardos do inimigo. Então você fique atento à palavra do Senhor. A armadura, ela é indispensável ao crente na luta diária contra as muitas ciladas do inimigo. Conclusão. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém os reinos das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, nesta manhã, se você pensou ou deixou a sua armadura de lado, comece a buscar ao Senhor. Comece a vencer os ataques do inimigo. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele se levanta com vários enganos, mas o Senhor, ele está com você para vencer esta batalha espiritual. E tenha em mente que a sua luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, ela não é uma luta física, mas ela é uma luta espiritual. Então você precisa vencer essas artimanhas do adversário. Você precisa lutar contra os dardos inflamados do maligno. Que Deus nesta manhã venha nos abençoar. Que nesta manhã você possa guardar isso no seu coração e saber que o Senhor, Ele está contigo e te garante a vitória. Amém? Vai embora. Agradecemos a Deus, pastor Júnior estará fazendo aqui um encerramento e que Deus abençoe todas as classes, que continue orando, continue buscando, porque com certeza o Senhor já nos deu a vitória e estaremos juntos no próximo trimestre na escola dominical juntos adorando ao Senhor, se assim for a vontade do Senhor. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus, nós estamos no término de um trimestre e hoje a lição foi maravilhosa. Deus abençoe a nossa professora, irmã Cláudia, que o Senhor continue usando ela cada vez mais. E eu quero informar os irmãos, alunos da EBD, querendo Deus, nós estaremos aqui no próximo domingo, juntos numa aula presencial. Tá? Se alguma coisa mudar, nós vamos informar nos grupos ou, de repente, na live de quinta-feira. Mas já informando os irmãos, pastor, como é que vai ser?
nós queremos informar para os irmãos que não está tendo lição, né, na CPAD e nem na Central Gospel. E nós vamos estar estudando uma revista um pouco antiga, vamos dizer assim, mas que traz assuntos do que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos estar estudando a lição da CPAD mesmo, que tem por título Os 12 Profetas Menores. Nós vamos estar estudando, os professores vão estar com a revista, né? E os alunos vão estar participando aqui conosco na aula presencial, que será no próximo domingo. Então, você aí já avise os irmãos que hoje, de repente, não está acompanhando na live, e informe aí ao NC Jovens, Reino Sacerdote, Vencendo pela Fé, e as nossas crianças também estará voltando também. Nós temos aqui aquele aparelhozinho de medir a pressão dos nossos irmãos, e temos um álcool em gel, né? Nós mesmo assim vamos estar tomando as medidas para que ninguém venha ficar preocupado de um passar a transmitir para o outro, né? Se alguém tiver com febre, não venha, porque se você vir, quando chegar aqui, você vai ser encaminhado ou à sua casa ou para o hospital. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, finalizando esta lição, esse trimestre, né? E a nossa primeira lição que nós vamos ter no próximo domingo vai ser a atualidade dos profetas menores. Então, nós vamos estar estudando nesse trimestre sobre os profetas menores. Amém? Vamos estar orando, e logo mais nós temos o nosso grande culto de adoração ao nosso Deus, às 18 horas. Você que está hoje conosco e não pertence a DENC e quiser hoje nos dar a honra da tua presença na live, né? Esteja conosco aí às 18 horas para nós juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Vamos orar e finalizando esta aula. Senhor Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te engrandecer por tudo que ouvimos, tudo que estudamos aqui nesta manhã. Senhor, continua conosco, ó Pai. Senhor, abençoa os irmãos que estão, ó Pai, em suas casas, participando desta aula. Senhor, que venham, ó Pai, ser, ó Pai, agraciados com a Tua palavra, ó Deus. Senhor, que venha ter gerado fé no coração de cada um, meu Pai. Senhor Jesus, e tome Tuas mãos. Senhor Jesus, nossos professores, a nossa superintendência, finalizamos mais um trimestre, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, meu Pai. Senhor, continue conosco, nos dando, ó Pai, ousadia, ó Pai, para continuar ministrando a Tua palavra, em tempo, em fora de tempo. Senhor Jesus, tome Tuas mãos, ó Pai, nesse projeto que estamos, ó Pai, para estarmos juntos no domingo que vem. Senhor Jesus, tome Tuas mãos a cada líder, a cada professor, a cada aluno, meu Pai. Senhor, Tu venha, Jesus, abençoar a vida de cada um, ó Deus. E querendo, Senhor, estaremos juntos, reunidos, para, Pai, aprendermos junto mais um pouco da Tua palavra. Senhor, assim como Tu nos trouxe, guarde de regressão aos seus lares, aos irmãos que estão em suas casas, nos dê um domingo abençoado, o almoço em família para a Tua glória, Deus. E nos desperte logo mais para estarmos Te adorando, Pai. Te bendizemos no nosso culto, Pai, em adoração a Ti, ó Deus. Te louvamos por tudo e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Se Jesus não voltar, estaremos logo mais com muita alegria, serviço e amor. Receba a bênção, igreja. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a sua vinda, hoje e sempre. Os irmãos digam bem alegre, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.